Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 5 de setembro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Madre Teresa de Calcutá. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Porto Romano, perto do atual Fiumicino, na Itália, os santos Aconto, Nono, Herculano e Taurino, mártires. Data da morte incerta. Em Capua, na Campânia, região da Itália, São Quinto, mártir. Data da morte incerta. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, os santos mártires Urbano, Teodoro, Menedemo e companheiros, clérigos e leigos, que, por ordem do imperador Valente, foram metidos num barco e nele queimados em ódio à fé católica. Morte no ano 370. No território de Terouanne, na Flandres, atualmente na França, São Bertino, abade de Citieu, que foi sepultado no mosteiro por ele mesmo fundado juntamente com São Mumolino e que ficou designado com o seu nome. Morte no ano 698. Em Tortona, na Ligúria, hoje no Piemonte, região da Itália, Santo Alperto, que é considerado o fundador e primeiro abade do mosteiro de Bútrio, perto de Pavia. Morte no ano 1073. Na Dalmácia, na odierna Croácia, o beato João o Bom de Siponto, abade, que edificou o mosteiro de São Miguel no litoral da Dalmácia, frente ao Monte Gargano. Morte no século XII. Em Ripon, na Inglaterra, o beato Guilherme Browne, mártir, que, condenado à morte, no reinado de Jaime I, por ter induzido outras pessoas a aceitar a fé católica, foi enforcado e atrozmente esquartejado. Morte no ano 1605. Num sórdido barco ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Florencio do Monte de Cardaillac, presbítero e mártir, que, condenado à morte por causa do sacerdócio durante a Revolução Francesa, consumou seu martírio na enfermidade, vítima da sua grande caridade e zelo na assistência aos companheiros de cativeiro enfermos. Morte no ano 1794. Em Ninh Thai, cidade do Tonkin, no actual Vietnã, os santos mártires Pedro Nguyen Van Tu, presbítero da Ordem dos Pregadores,
e José Huang Luan Can, médico, que foram degolados em ódio ao nome de Cristo. Morte no ano 1838. Vida de Santa Madre Teresa de Calcutá. Se eu alguma vez vier a ser santa, serei certamente uma santa da escuridão. Estarei continuamente ausente do céu, para acender a luz daqueles que se encontram na escuridão na terra. Madre Teresa. No dia 4 de setembro de 2016, o Papa Francisco procedeu à celebração da canonização de Madre Teresa de Calcutá, numa praça de São Pedro com mais de 120.000 fiéis e peregrinos, autoridades civis e religiosas, provenientes de diversos cantos do planeta Terra. Em espírito de oração, de júbilo e de louvor a Deus para a canonização de Madre Teresa de Calcutá, mulher simples que tanto amou os últimos, os deserdados, enfim, os excluídos do sistema mundo. Madre Teresa, de Calcutá, cujo nome de batismo é Angésia Gonche Bojachil, nasceu em Skopje, na ex-Jugoslávia, no dia 26 de agosto de 1910, de pais de origem albanesa. Faleceu em Calcutá, na Índia, no dia 5 de setembro de 1997. Religiosa albanesa, naturalizada indiana, Madre Teresa, iniciou o seu noviciado a 24 de maio de 1929, tendo no dia 25 de maio de 1931, professado os votos religiosos para a congregação de Nossa Senhora de Loreto, assumindo o nome de Irmã Teresa em homenagem a Santa Teresa de Lisieux. Em 1935 foi enviada para Calcutá, na Índia, para terminar os estudos religiosos e onde acaba descobrindo o mundo da miséria humana e dos excluídos deste nosso mundo da globalização da indiferença e que marcará o início da sua conversão religiosa, até ao ponto de, mais tarde, fundar uma própria congregação para se dedicar inteiramente ao serviço destes últimos, destes danados da terra. Em 1950 o Papa Pio XII autorizou oficialmente a instituição desta nova congregação denominada Congregação das Missionárias da Caridade. Num mundo tão difícil e conturbado como o nosso, o exemplo de Madre Teresa continua a ser fonte de inspiração para milhões de pessoas, e a sua vida é sinal de que tudo é possível quando o amor impera. Ela, mulher de compleição física minuta e simples, era exemplo de uma vida completamente habitada por um amor preferencial pelos pobres. Ela repetia sempre que a pior pobreza é não ser amado, ser rejeitado e abandonado. Todos temos necessidade de amor para podermos viver e ao mesmo tempo deixar que a vida nos surpreenda e nos conduza pelos caminhos do amor. A exemplo de tudo isso, ela repetia em várias ocasiões o seguinte: eu vim a Calcutá para transformar, mas depois de um tempo vejo que é Calcutá que me está a transformar. Esse, caros ouvintes, foi o grande presente que Madre Teresa recebeu, pois carregava consigo os valores dos mais pobres entre os pobres, que são pessoas que nos ensinam muito, nos ensinam a aceitar o que a vida nos oferece. Madre Teresa jamais deu um passo atrás na defesa da dignidade das pessoas. Ora, para quem conhece um pouco a vida de Madre Teresa e a sua radical escolha pelos últimos, naturalmente virá à memória imagens e fotografias dessa grande mulher entre os deserdados de Calcutá, mas também entre os grandes da terra e ao lado de um grande amigo, São João Paulo II. Ela era um mero lápis nas mãos de Deus, como gostava de se definir. E estava bem. Consciente de ser um simples instrumento nas mãos de Deus de Jesus Cristo Libertador, que através dela continuava a escrever a sua história de salvação da nossa humanidade. Essa mulher marcou a nossa história recente, a história dos homens de boa vontade e da Igreja contemporânea. Ela demonstrou com seu modo simples, mas decidido, que é possível entregar tudo nas mãos daquele que é amor misericordioso. Marcou também a vida daqueles que a conheceram e daqueles que seguiram o seu exemplo e hoje formam o grande exército das missionárias da caridade. Alegria e gratidão, e este o binômio comum em todos os lugares onde estão presentes as missionárias da caridade, das grandes cidades às grandes periferias geográficas do mundo inteiro. A mãe dos pobres, promotora da dignidade da pessoa humana até a morte natural, era também uma líder capaz de colocar juntos partes em conflito e resolver controvérsias aparentemente insolúveis. Um compromisso que lhe valeu o Nobel da Paz em 1979.
Sinal de que Madre Teresa continua a inspirar a todos no compromisso de chegar até aos mais necessitados e marginalizados com amor e compaixão. Não deixar jamais ninguém para trás, ocupando-se dos excluídos do nosso sistema mundo desta globalização da indiferença, onde quer se encontrem. Por conseguinte, hoje, justamente os refletores de todo o mundo estão concentrados na obra de amor e paz realizada por esta pequena grande mulher, operária do amor. A mensagem que brota da canonização de Madre Teresa é a mensagem de sempre, no centro da vida da Igreja, e, portanto, da vida de todos nós cristãos, está a caridade. Elemento que forma a nossa personalidade, que dá sentido à nossa existência de simples seres humanos, mas fundamentalmente de discípulos do Jesus Cristo Libertador, ele que foi o primeiro oprimido libertador dos outros oprimidos do sistema mundo. Um chamado dentro de um chamado. Num dia especial, 10 de setembro de 1946, aos 36 anos, Madre Teresa recebeu aquilo que chamou de o chamado dentro do chamado. Viajando num trem que ia de Calcutá a Darjeeling, após mais de uma década convivendo com a miséria da Índia, ela sentiu a inspiração que mudaria toda a sua vida em fundar a Congregação dos Missionários da Caridade. A missão do Instituto está na sua regra, em saciar a infinita sede de Jesus sobre a cruz de amor e pelas almas, trabalhando para a salvação e para a santificação dos mais pobres entre os pobres. A congregação atraiu irmãos, irmãs, sacerdotes e colaboradores. Assim, em 7 de outubro de 1950, a Congregação das Missionárias da Caridade passou a existir oficialmente, aprovada na Arquidiocese de Calcutá. A obra se expande. A caridade explícita dos congregados de Madre Teresa passou a conquistar a todos na Índia, de todas as religiões e tendências. Entre os anos 50 e início dos 60, Madre Teresa expandiu a obra das missionárias da caridade tanto em Calcutá, quanto na Índia. O Papa Paulo VI, conhecendo o alcance caritativo da obra, concedeu a ela o Decretum Laudis, e ela passou a ser de direito pontifício. E a obra se expandiu para a América Latina. A primeira casa da congregação de Madre Teresa fora da Índia foi em Cocorote, Venezuela, no ano 1965. Depois, a congregação foi para a Europa e na África, já em 1968. Dos anos 1960 a 1980 a obra se expandiu para todos os continentes, atingindo o número de 158 casas, num mundo carente de amor e caridade. Prêmio Nobel da Paz. Em 1979 o Prêmio Nobel pela Paz foi parar nas mãos de Madre Teresa de Calcutá, por causa da grandeza e do alcance de sua obra. A essa altura, o único lugar onde Madre Teresa não conseguiu abrir suas casas foi na China. Até mesmo os países da antiga União Soviética renderam-se ao amor concreto que ela oferecia a todos, sem distinção. Em 1985 Madre Teresa discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Neste mesmo ano, abriu casas pioneiras para acolher portadores do vírus HIV e AIDS nos Estados Unidos. Entre as décadas de 1980 e 90, já com problemas de saúde, incansável, continuou suas viagens de caridade, fortalecendo o carisma das irmãs, abrindo novas casas. Em 97 o número das Irmãs Missionários da Caridade chegou a 4.000, e elas estavam presentes em 123 países. Falecimento. Quando seu corpo passou a dar os sinais de que sua vida se aproximava do fim, Madre Teresa de Calcutá voltou para sua casa geral em Calcutá. Era o ano de 1997. Lá, no dia 5 de setembro do mesmo ano ela faleceu. Seu corpo foi trasladado para a igreja de Santo Tomás, onde ela tinha chegado a 69 anos. Seus funerais foram acompanhados por milhões de pessoas da Índia e de todo o mundo. No dia 13 de setembro seu corpo foi levado num imenso cortejo pelas ruas de Calcutá. Ela foi leva no mesmo veículo que transportara Gandhi Nehru. Autoridades de várias nações, líderes religiosos e enviados especiais foram representando países de todo o mundo, numa forma de agradecer à Santa da Caridade e do amor para com os pequeninos. Oração composta por Madre Teresa de Calcutá. Senhor, ajuda-me a derramar tua fragrância onde quer que eu vá.
Inunda minha alma com teu espírito e vida. Penetra em mim e apossa-te tão completamente de mim que toda a minha vida seja uma irradiação tua. Ilumina por meu intermédio e apossa-te de tal maneira de mim que cada alma com que eu entre em contato possa sentir tua presença em minha alma. Que, ao ver-me, não me veja a mim, mas a ti em mim. Permanece em mim. Assim resplandecerei com teu próprio resplendor, para que meu resplendor sirva de luz para os outros. E minha luz virá toda de ti, nem o mais leve raio será meu. Tu és quem estarás iluminando os outros em meu redor. Que eu não te pregue com palavras, mas com meu exemplo, com o influxo do que eu realize, com o fulgor visível do amor que meu coração de ti retira. Santa Madre Teresa de Calcutá, rogai por nós.